A Netflix fazendo exatamente o que ela sabe fazer de melhor, que é pegar essas histórias dos anos 80, dos anos 70, 90 e tal, de crimes misteriosos e tal, que acontece sempre nos Estados Unidos. E dessa vez ela conta a história do Jeff Dahmer. Acho que até essa história já foi contada em outras oportunidades, também em outros seriados, outros documentários. Só que dessa vez a Netflix ela faz um seriado mais pelo completo para essa história tão aterrorizante que é do Jeff Dahmer, um serial killer que já matou diversos rapazes. A história é aterrorizante, ela é nojenta, tem canibalismo no meio, e isso faz com que a intensidade do seriado se torne muito maior. Os detalhes que são demonstrados no seriado, até mesmo quando ele tá trancando uma porta, ou até mesmo quando ele tá pegando uma bebida, o que ele vai fazer, os detalhes do que o seriado tá mostrando, às vezes dentro da geladeira, todos os detalhes artísticos que tá mostrando dentro da casa, essa construção desses cenários que dá mais intensidade para o seriado. Uma coisa que a gente não pode reclamar desse seriado é, claro, que essa humanização do personagem, não temos de defesa dele, mas sim mostrando essa agonia das vítimas e também mostrando a agonia dele, mas sem ter um ponto de vista de defesa dele, mas sempre de julgamento, porque o próprio personagem sabe do que ele está acontecendo, mas o fato de não tentar ficar explicando o tempo todo o que o vilão está passando, mas sim pelo comportamento dele e pela atitude dele, mas sim pelo momento do que vai se passando pela vida dele, e você vai entendendo o que está acontecendo, mas não aceitando, porque o próprio vilão não aceita isso, e que acaba se tornando algo fora de controle para ele mesmo. Esse seriado tem duas interpretações que são muito boas, claro. O Evan Peters, que faz o protagonista do seriado, tem uma atuação impressionante, a mudança de comportamento dele, até mesmo da serenidade por alguns momentos para poder entender o que estava acontecendo numa certa situação e tal, faz, assim, de muito brilhantismo, uma direção sensacional também. E outro personagem coadjuvante é do Richard Jenkins, que interpreta o pai do Jeff Dahmer. Então, acho que desde o começo, acho que quando o seriado começa a contar a construção do personagem dele, o envolvimento do pai, quais são as atitudes do pai, e o relacionamento entre pai e filho, que vai se alternando durante o seriado, eu acho que o Richard Jenkins faz um trabalho também brilhante. O seriado, pra mim, chega num ápice quando ele faz um episódio inteiro numa construção de um personagem que é de uma das vítimas, que é do menino que ele é surdo, e o fato pelo ser mudo, acho que a narrativa do filme se torna muito mais interessante, porque o roteiro é muito mais exigido, e ele entrega isso de uma forma com muita qualidade. Isso faz com que você se importe muito com essa vítima, que você se importe com a vida dela, o que ela vai fazer, para onde ela tá chegando, a que momento vai se encontrar com o protagonista do seriado. Então esse episódio pra mim, acho que disparado é o melhor deles. Claro que o primeiro episódio também, que é o gancho pra te segurar pro seriado também, ele é muito boa, porque já logo de cara já mostra teoricamente uma resolução quase que final do personagem. O seriado brinca bastante com esse momento de tempo na edição, de colocar alguns detalhes em algum certo episódio, depois lá na frente ele começa a reintroduzir de novo aquilo, por que aconteceu aquilo daquela maneira. Então isso prendeu mais, eu achei que ficou muito boa essa edição. O seriado cai um pouco de ritmo pra mim quando desfoca do protagonista e começa a focar no trauma das famílias, no ponto de vista de outros personagens, como o Davizinho e tal. Seria interessante sim esse ponto de vista quando eles lidam muito com o barulho, com o cheiro, que isso que vai interferindo na vida das pessoas e tal, mas eu acho que acaba dando uma esticada muito longa. Outra coisa que o seriado faz também é nos momentos de agonia das vítimas, acho que no pior momento do qual o assassino está matando as suas vítimas e tal, da maneira que está sendo feito, não precisa mostrar tudo. Então, lida muito-se com o som, com o ambiente, daquilo que está acontecendo, o ponto de vista dos vizinhos e tal, com barulho e cheiro, e isso cria uma imaginação na sua cabeça do que estaria acontecendo. Uma coisa interessante também são as falhas do sistema americano, principalmente do sistema policial, que quando se lida muito com o racismo, se hoje em dia ainda existe, se é uma coisa meio que se luta-se por isso ainda, imagina lá nos anos 80, no começo dos anos 90, então não é muito focado. Eles poderiam ter, se quisessem ter lacrado mesmo, poderiam ter feito isso, mas não fizeram, deixaram isso dentro da narrativa do seriado, e que se torna muito bom, porque você percebe isso, não é algo que está sendo falado, que está sendo explícito. Então eu acho que esse seriado do Jeff Dahmer, que é o canibal americano, eu dou uma nota 9 pra ele, porque ele é ótimo, ele tem diversos elementos de terror, de agonia, de suspense, de crime, de investigações. É muito bom isso, com boas interpretações. Um seriado que faz você prestar bastante atenção em detalhes e também perspectivas de ponto de vista de cada um individual, de acordo com uma narrativa do que estava acontecendo lá nos anos 80 e nos anos 90. Beleza, galera? Valeu por esse vídeo, tamo junto e um abraço. Eat it.